Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje temos a alegria de celebrar a memória de São Pio X, Papa. São Pio X, um grande defensor da fé. Até na oração coleta da missa de hoje, ele assim é apresentado como um defensor da fé que teve coragem de ensinar o Evangelho. Percebe aqui, meus santos, que é uma característica tão necessária para os tempos atuais. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas, querendo sair bonitas na fotografia, estão dispostas a diluir o Evangelho. Ó Deus, que para defender a fé católica e restaurar todas as coisas em Cristo, cumulastes o Papa São Pio X de sabedoria divina e coragem apostólica, para defender a fé católica. Na primeira leitura de hoje, retirada do profeta Ezequiel, nós vemos a imagem desses maus pastores, que não cuidaram da ovelha ferida, da ovelha doente, que não foram atrás da ovelha transviada e perdida, mas se preocupavam simplesmente com os seus próprios interesses. E esses pastores eram vistos com tristeza
da parte de Deus, que deveriam ser pastores segundo o coração de Cristo. E na memória de hoje, nós vemos um bom pastor. Isto é, um pastor que é um reflexo do verdadeiro bom pastor que é Cristo. Então hoje, meus irmãos, nós podemos, devemos até rezar pelos pastores da igreja, pelos sacerdotes, pelos bispos, pelo Papa, para que sejamos pastores, cada um no seu estado de vida, na sua situação, mas para que sejamos pastores segundo o coração de Cristo, para que sejamos fiéis ao chamado de Deus, para que nós, como pastores, demos alegria a Deus, para que tenhamos a coragem de defender e ensinar a fé católica. Essas são as verdes pastagens a que os pastores devem conduzir as suas ovelhas, do reto ensinamento, do ensinamento verdadeiramente católico e dos sacramentos dignamente celebrados e oferecidos para o povo de Deus. Então rezemos, e rezemos com muita confiança, porque Deus quer se utilizar das nossas preces para acumular de bênção muitos sacerdotes. Então rezemos, e sabendo, que esta graça concedida aos sacerdotes redundará em graças para vocês, os fiéis, porque quanto mais santos forem os pastores, mais profícuos, mais fecundos no seu ministério eles serão, e isso redundará em graça para todo o povo de Deus. Pois bem, então vamos voltar aqui para a vida de São Pio X, para que nós, conhecendo este pastor, este santo Papa, nós possamos ter devoção e nós possamos saber o que devemos pedir para os sacerdotes e também, cada um no seu estado de vida, possamos, aquilo que for adequado, aplicar na sua própria vida. São Pio X nasceu Giuseppe Sarto, ele nasceu no dia 2 de junho de 1835. Ele era o segundo de 10 filhos. Seus pais eram pobres, O pai era carteiro, a mãe era costureira. E Giuseppe, ele queria ser padre. Ele queria consagrar toda a sua vida a Deus. E aquele casal, pobre e sacrificado, pobre porque o pai carteiro, a mãe costureira, e eles tinham muitos filhos, então o dinheiro era curto. Mas que alegria! Um filho quer ser padre, um filho quer ser religioso, uma filha quer ser freira. Essa é uma alegria para todos os pais católicos. Se forem católicos de fato, vão se alegrar com os filhos que escolhem a melhor parte, querem se entregar plenamente. Pois bem, então eles se sacrificam, eles fazem todo o sacrifício para que o filho possa entrar no seminário. Lembremos-nos que hoje em dia a gente vai ao seminário, né? E é importante que nós ajudemos o seminário, mas essa ajuda que é dada ao seminário, muito bem-vinda e necessária, mas é uma ajuda indireta. Os meninos entram no seminário e são mantidos pela arquidiocese. Na época de Giuseppe Sarto não era assim. Isto é, alguém que ia para um seminário é como quem fosse para uma faculdade particular. Os pais teriam que manter o filho lá, teriam que pagar os seus estudos e tudo aquilo que fosse necessário para ele ali viver. E imagine, pais pobres não teriam condições de manter um filho no curso de medicina, no curso de direito, no curso de odonto. Então, eles se sacrificaram para que o filho pudesse ser padre, pudesse cursar o seminário. Então ele tinha que se preparar antes, estudando bem,
para que tivesse condições de, quando entrasse no seminário, acompanhar o ritmo daqueles que lá estavam. Então ele se dedicou ao estudo, só que aquele menino não se aproveitou dos seus pais, ele colaborou com a generosidade dos seus pais. Ele ia estudar e ele tinha que percorrer um caminho de 7 quilômetros a pé. Para que vocês tenham ideia, 7 quilômetros, nós estamos falando de um percurso de daqui para o Big Lá da Miguel Sutil a pé. Daqui para lá são 6,5 quilômetros. Então ele tinha que ir a pé, fazer esse percurso. Só que ele tirava os seus calçados, ia descalço para preservar aqueles calçados, para render aquele calçado. Chegando lá, lavava os pés, enxugava os pés e calçava os pés, e aí entrava na escola para render, para cuidar. Meus santos, a santidade não se improvisa. Isto é, Santa Teresinha diz que, se Deus quiser, Ele pode me fazer agora uma grande santa, dizia Santa Teresinha. É verdade. Mas o caminho normal da santidade é o que? Você vai colaborando com a graça de Deus na sua vida, você vai sendo fiel a Deus nas pequenas coisas, você vai abraçando as pequenas cruzes, sempre sustentado pela graça de Deus. Você vai realizando pequenos atos de amor, e aquele amor vai crescendo, e aquela fé vai se aprofundando, e aquele espírito de penitência vai crescendo, e você vai amadurecendo cada vez mais na santidade. Então assim foi acontecendo na vida de Giuseppe Sarto. Ele, com 23 anos, foi ordenado padre, já era um rapaz mais progredido na fé. Foi mandado como vigário para uma paróquia, e o padre velho que lá estava, dizia que ele era edificado com o exemplo daquele jovem sacerdote. Geralmente, o jovem sacerdote era enviado para uma paróquia para que ele completasse a sua formação. Mas o velho padre dizia que ele é que era, digamos, edificado. Que a sua formação, a do padre velho, é que era completada. Porque aquele jovem sacerdote, com o seu zelo, com a sua dedicação, com a sua piedade, com o seu amor a Deus, o edificava. 9 anos depois, ele é feito pároco. 9 anos depois, ele é feito bispo. 9 anos depois, ele é feito cardeal. Parece até um negócio já premeditado, né? 9. Ele, como bispo, dedicadíssimo, mas bem firme, mas muito amado pelos seus seminaristas, pelos seus padres. Então, dedicado como bispo, dedicado como cardeal, foi feito cardeal patriarca de Veneza. E ele era visto pelo Papa de então, Leão XIII, esse que compôs a oração de São Miguel que nós rezamos. Era visto por Leão XIII como a gema, né, isto é, a pedra preciosa do seu colégio cardinalício. Isto é, dentre os cardeais, ele era uma pedra preciosa. Ele era o principal. Ele era o mais elevado. E diz então que quando Leão XIII morre, não pensaram 2 vezes em eleger o cardeal Sarto, Giuseppe Sarto, fazê-lo papa. Ele foi eleito papa e tomou o nome de Pio X. E este homem, meus santos, quando chegou ao trono de Pedro, ele chegou num período em que a igreja passava por uma grande turbulência. A igreja era assolada neste período por uma heresia, ou melhor, por um conjunto de heresias
que nós denominamos de modernismo. Então ele sabia que era necessário que os católicos tivessem ideias claras, que os católicos tivessem uma formação firme, uma fé clara, uma fé fundada na verdade. Isso é tão diferente da mentalidade ainda presente hoje em dia, em que as pessoas dizem assim: não, o que importa é a minha vivência, o que importa é a minha experiência com Deus, é a minha experiência religiosa. Essas fórmulas dogmáticas, elas são muito frias. Não, meus santos, nós precisamos ter ideias claras a respeito da nossa fé, para que saibamos dar razões da nossa fé, como diz São Pedro, e para que possamos defender a nossa fé, como defendeu Pio X. Ele defendeu como Papa, mas cada um aqui, em casa, no trabalho, entre os amigos, nós precisamos saber explicar a nossa fé, porque cremos no que cremos. Então, deixemos de preguiça e estudemos a nossa fé. Para quem já tem mais de 90 anos, está dispensado. Os de 90 anos abaixo, principalmente os jovens, têm obrigação de estudar a sua fé, de estar sempre lendo algo a respeito da fé. Eu vou pedir para que levante a mão para saber quem é que está lendo alguma coisa a respeito da fé? Vou não, né? Não vou expor vocês a isso não, né? Mas deveriam. Ninguém ama o que não conhece. E ninguém defende o que não conhece. Então você precisa conhecer a sua fé. Você já estudou o catecismo da igreja? Precisa. E nós temos vários catecismos. Temos o catecismo atual e temos os catecismos antigos, que continuam valendo. Que o que foi verdade ontem continua sendo verdade. Talvez alguma coisinha ou outra que não pertencia ao essencial da nossa fé foi modificado, mas não altera a validade e a riqueza de todos esses catecismos. Então, conhecer bem o atual e conhecer bem todos os outros antigos, mas que não passaram. Mas o problema é, somos preguiçosos e não queremos conhecer a nossa fé. E aí, com quanta facilidade pessoas ou abandonam a fé, ou se sentem numa situação incômoda, quando alguém lhes questiona a fé. Porque eu não sei explicar, porque eu creio, qual é a posição da igreja. Então precisamos aprender, precisamos estudar a nossa fé. Assim como nós devemos cuidar da nossa vida espiritual, no sentido quando você reza, você lê livros espirituais, isso é muito importante. Você precisa também ler livros de doutrina, para que você conheça a sua fé. Pois bem, então Pio X, São Pio X, ele colocou como meta combater o modernismo, que dizia o quê? Dizia que a religião, vejam como isso, ele foi feito Papa em 1903. Ele nasceu no século XIX, em 1835, e foi feito Papa no início do século XX, em 1903. Pois bem, ele então começou a combater ideias que ainda hoje estão presentes. Ainda hoje, isto é, o que é que o modernismo dizia? Que toda religião provém do sentimento religioso. Isto é, que as religiões, que a fé é uma expressão imperfeita deste sentimento religioso que existe no nosso coração. Então percebe que para o modernista, a religião, ela é uma criação do homem. É o homem que, a partir do seu sentimento religioso,
que cria as suas religiões. É por isso, então, que muita gente vai dizer que toda religião é boa, que toda religião é lícita. Provém dessa heresia chamada de modernismo. E o que eu vou dizer agora, pelo amor de Deus, não é para criar uma visão beligerante de guerra. Não, é apenas para que nós saibamos quem é quem. É por isso que para a maçonaria, o que importa é que você tenha uma religião. Por quê? Porque segundo a maçonaria, como toda religião é uma confecção humana, é uma criação do homem, toda religião é lícita, toda religião é boa. E o católico nunca disse isso. Só existe uma religião verdadeiramente boa, verdadeiramente lícita, a religião católica, porque foi fundada pelo próprio Cristo, Filho de Deus, Deus feito homem. É ou não verdade que Deus veio ao mundo, se fez homem e disse a Pedro: tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então percebe, não é prepotência da nossa parte dizer isso, mas é respeito e obediência à verdade, ao próprio Cristo. Ele que isso disse. Então nós não podemos dizer o contrário. É por isso que os protestantes, que também são influenciados pelo modernismo, eles dizem que placa de igreja não salva ninguém. Por que é que o protestante diz que placa de igreja não salva ninguém? Porque está implícita a ideia de que as igrejas são criação dos homens. Então, elas não salvam ninguém. O que importa é a sua ligação com Deus, porque Ele é o seu Salvador pessoal. E nós dizemos, meus irmãos, que Jesus Cristo, Ele fundou uma igreja. E deixa eu dizer mais, Deus é católico, porque Ele fundou a igreja católica. É claro que Ele é daquela igreja que Ele formou, que Ele fundou, da qual Ele é chefe. Então Deus é católico, Jesus Cristo é católico. E Ele deixou uma igreja, a igreja católica, para que nós a ela aderíssemos. E aquilo que Ele ensina está presente nesta igreja e deve ser aderido, né, por nós com obediência de fé, com obediência de fé divina, porque revelado pelo próprio Deus. Então nós precisamos voltar a esta fé católica, ensinar esta fé católica. Então, a fé, vai dizer o modernista, é uma expressão imperfeita do meu sentimento religioso. E o católico vai dizer, a fé é a resposta que eu dou à revelação que Deus faz. Deus se revelou como uno e trino. E eu digo, eu creio. Isso não é verdade para mim. Isso é verdade para quem crê e para quem não crê. Aqui é uma imagem de São Miguel. Se eu levar para uma tribo indígena que nunca teve contato com a mensagem cristã católica e não saiba o que é isso, vai continuar sendo uma imagem de São Miguel, mesmo que eles não saibam que seja uma imagem de São Miguel. Então, a ignorância nossa não afeta a coisa em si. Não é porque eu não conheça aquela verdade que ela deixa de ser verdade. Então Deus é unitrino, não apenas para mim. Deus é unitrino para os muçulmanos. Deus é unitrino para os budistas. Deus é unitrino para os shintoístas. Mesmo que eles não creiam, mesmo que eles não tenham esta consciência. Mas Deus é unitrino. Mas está presente entre nós, né? Quantas vezes não já ouvimos, mas isso é verdade para você, porque você é católico. E aí você tem que, com todo jeito, dizer que essa afirmação, ela não tem coerência. Imagine alguém dizer assim,
isso aqui é um relógio para você. Digo, não, meu santinho. Isso aqui é um relógio até em Marte. Até para o ET de Varginha, se ele existe, isso aqui é um relógio. Que história é essa? Um relógio para você? O ser é. Isso é um relógio. Agora, pode ser que ele não saiba que seja. Então, percebe? Por quê? Porque na mentalidade modernista, não existe a verdade. A verdade não pode ser alcançada. A única verdade para um modernista é que a verdade não pode ser alcançada. Isto é verdade. Isto é, a verdade não pode ser alcançada. Porque por isso tudo é relativo. Aí você compreende quando alguém chega a você e pergunta, olha, na Igreja Católica isso ainda é pecado? É uma pergunta que você para e diz, mas como, pelo amor de Deus, se isso algum dia foi pecado, continua sendo pecado. Como assim? Ou a Bíblia, ela tem que ser reescrita. Porque quem isso diz está partindo daquele princípio modernista que diz que a Sagrada Escritura é um compilado de coisas que foram escritas pelas pessoas que acharam necessário aquilo escrever naquele contexto histórico, mas que hoje poderiam escrever coisas diferentes. Então vem o Papa São Pio X e diz, isso não é o ensinamento católico. E teve a coragem de defender esta fé e teve a sabedoria e a força necessárias para sofrer por causa da defesa desta fé. E nós precisamos, meus santos, hoje pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, ela que venceu e pisou todas as heresias, por intercessão de São Pio X, que nós também tenhamos a ciência, porque estudamos a nossa fé, e a coragem para defender a nossa fé. E a coragem para, com toda a sabedoria, transmitir a nossa fé. Imagine, se a igreja, se a religião é fruto apenas do sentimento religioso, o que são os sacramentos? São apenas o fruto do fruto religioso. O fruto do sentimento religioso. Então, é o corpo de Cristo para você. Na confissão você recebe o perdão dos pecados para você. E não é nada disso. A Eucaristia é o corpo de Cristo. Na confissão nós recebemos o perdão dos nossos pecados. O batismo nos faz filhos de Deus, herdeiros do céu, templo do Espírito Santo, membro da igreja, livre do pecado original. O sacramento da ordem, ele modifica ontologicamente aquele rapaz, fazendo uma outra coisa. Ele agora é um outro em Cristo, é um ministro de Cristo, ele age na pessoa de Cristo cabeça. Então é uma outra realidade. Então nós precisamos, meus santos, voltar a ser católicos e principalmente nós, pastores. Eu disse aqui a vocês que hoje é dia de rezar pelos pastores. A primeira leitura apresenta maus pastores. A memória de hoje apresenta um pastor imitável. Um pastor que foi uma imagem muito bela de Cristo bom pastor. Rezemos pelos sacerdotes do mundo inteiro, para que nós tenhamos a sabedoria e a coragem para ensinar e defender a fé de sempre, a fé que nos foi confiada pelo próprio Cristo, por meio da sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.